Olá, é um prazer dar início à nossa aula sobre polímeros. Vamos falar um pouquinho sobre estruturas, tipos e aplicações. Nossa equipe é formada por Alice, Teresa e eu, Miguel. Bom, nos próximos minutos nós vamos entender por que os polímeros eles estão presentes no nosso cotidiano. Então eles aparecem no nosso celular, nas roupas, em brinquedos, nas embalagens, nos automóveis e até em próteses médicas e também nos alimentos que consumimos. Ou seja, mesmo que a gente não perceba, os polímeros eles estão cada vez mais ao nosso redor. Mas afinal, o que são esses materiais tão versáteis? A gente vai descobrir isso agora. Bom, os polímeros eles são macromoléculas, ou seja, moléculas gigantes, formadas pela repetição de unidades menores chamadas de monômeros. Uma maneira fácil de visualizar isso é só imaginar um colar de contas, onde cada conta representa um monômero e o colar completo representa o polímero. E essas cadeias de monômeros, elas formam materiais com características únicas. Por exemplo, o plástico da garrafa PET, o nylon usado em roupas esportivas e até as borrachas dos pneus, onde tudo isso é polímero. Mas os polímeros, eles não são todos iguais. E para entender melhor as propriedades, precisamos conhecer como eles são classificados. Bom, a primeira classificação deles é quanto ao número de monômeros. Temos os homopolímeros, que são formados por um único tipo de monômero repetido ao longo da cadeia, e os copolímeros, que são formados por dois ou mais tipos de monômeros diferentes. Temos também quanto à origem, onde os polímeros naturais, como o amido, a celulose, a borracha natural, são encontrados na natureza. Já os polímeros sintéticos, como o polietileno, o PVC e o poliestireno, produzidos a partir de petróleo em laboratórios e indústrias. Bom, então os polímeros sintéticos, eles são produzidos tanto em laboratórios e indústrias, já os naturais, eles são encontrados na natureza. Temos também, quanto ao comportamento mecânico, nós temos os elastômeros, são materiais elásticos como as borrachas naturais. Temos os termoplásticos, eles amolecem ao ser aquecidos e precisam ser moldados repetidamente. Eles são recicláveis e muito usados em filmes plásticos, fibras e embalagens. Temos também os termos fixos ou termos rígidos. Eles tornam-se rígidos após aquecidos e moldados. Eles não podem ser remodelados e eles são muito usados em peças duráveis, como componentes de carros. Fibras, eles são materiais longos e resistentes à tração e é muito usado na indústria têxtil. Também é válido falar sobre os polímeros biodegradáveis, que são polímeros que se decompõem naturalmente em dióxido de carbono, água e biomassa, por ação de organismos vivos ou enzimas. Um exemplo é o PLA. Eles são muito usados em embalagens biodegradáveis. Bom, agora falando sobre a formação dos polímeros. Agora que conhecemos os tipos e as classificações, vamos entender como os polímeros eles são formados, ou seja, os tipos de polimerização. A primeira dela é a polimerização por adição, também chamada de sem cadeia. Nesse processo, os monômeros eles se unem sucessivamente sem gerar subprodutos. É como se fossem peças de Lego se encaixando. Formam uma longa corrente. Um exemplo é o polietileno, muito comum em sacolas plásticas e garrafas. A próxima delas é a polimerização por condensação, ou em etapas. Aqui os monômeros também se ligam, mas liberam pequenas quantidades de moléculas, como água ou metanol, como subprodutos. Um exemplo é o nylon, usado em roupas, mochilas e cordas, que é leve e muito resistente. Polimerização por rearranjo. Nesse caso, os monômeros passam por modificações internas na sua estrutura química durante a polimerização. Diferente da adição, onde as moléculas apenas se unem e da condensação, que libera subprodutos. O rearranjo envolve uma transformação química na própria estrutura dos monômeros durante a formação do polímero. Esse processo permite criar materiais com propriedades específicas e controladas. Essas informações são essenciais para que possamos compreender como os polímeros funcionam, porque eles se comportam de maneira tão variada e como impactam positivamente ou não o nosso dia a dia.
Agora que introduzimos o universo dos polímeros, passo a palavra para a próxima apresentadora, que é a Alice, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre as propriedades, classificações mais técnicas desses materiais. Olá, pessoal! Agora a gente vai aprofundar um pouco mais dos nossos estudos sobre polímeros e vamos falar sobre dois pontos super importantes, que é as propriedades técnicas e a classificação técnica desses materiais. Então, entender isso ajuda a gente a saber exatamente onde e como os polímeros podem ser aplicados, por exemplo, nas áreas industriais, na engenharia e até no nosso dia a dia. Bom, agora vamos começar pelas propriedades, iniciando por elas. Os polímeros, eles têm várias propriedades que influenciam diretamente no seu comportamento, certo? Mas a gente vai dividir isso em três grupos principais, que no caso são as mecânicas, as propriedades térmicas e as propriedades ópticas e elétricas. Bom, começando pelas propriedades mecânicas, a gente observa, por exemplo, a questão da flexibilidade, que é a capacidade do material se dobrar ou se deformar sem se romper. E, por exemplo, a gente tem o polietileno, que é aquele usado em sacolas plásticas, e ele é bem flexível, certo? Então, ele tem um alto grau de flexibilidade. Outro exemplo é a questão da resistência à tração, que é o quê? É a força material que ele aguenta, que ele suporta antes de se romper quando ele é 100% esticado. Então, um exemplo clássico disso, a gente tem o nylon, que ele é muito usado, por exemplo, em cordas, em tecidos e em mochilas. Agora, partindo para as propriedades térmicas, o que importa é como o polímero se comporta com o calor. Então, alguns amolecem com temperaturas relativamente baixas, como o poliestireno, que é aquele dos copinhos descartáveis, e outros, como o Teflon, que é o famoso PTFE, resistem a temperaturas bem altas. Por isso que eles são utilizados em panelas antiaderentes e em em objetos que realmente necessitam de uma temperatura bem alta para a sua funcionalidade. Já na última propriedade, que são as propriedades ópticas e elétricas, elas acabam variando de polímero para polímero. Então, em alguns casos, os polímeros eles são transparentes, como o policarbonato, que é muito resistente e é usado em viseiras, escudos, DVDs, e outros são isolantes elétricos, como o PVC, que ele reveste fios e cabos elétricos, protegendo principalmente contra choques. Agora nós vamos falar sobre os fatores que afetam diretamente e que acabam influenciando nessas propriedades que eu acabei de citar. Então, sobre todas essas propriedades que eu acabei de citar, elas podem variar bastante, dependendo da estrutura molecular do polímero específico. Mas existem 4 fatores principais que influenciam isso fortemente. Quais são eles? O grau de cristalinidade, o peso molecular, as ramificações e as ligações cruzadas. Bom, o primeiro, que é o grau de cristalinidade, que quanto mais cristalino for, mais rígido e denso é o material. Então, por exemplo, a gente tem os polímeros amorfos, ou seja, eles têm baixa cristalinidade e eles costumam ser mais flexíveis e transparentes. O segundo, que é o peso molecular, são polímeros com cadeias muito longas, ou seja, com alto peso molecular. Então, por conta dessas propriedades deles, por eles terem essas cadeias alongadas, eles tendem a ser mais resistentes e possuem uma maior viscosidade, então eles são mais viscosos. O terceiro fator, a gente tem as ramificações. Então, um polímero com cadeias lineares, ele tende a se organizar melhor, ficando mais rígido. Já cadeias ramificadas, eles acabam impedindo essa organização, então acaba deixando o material um pouco mais maleável. E, por fim, a gente tem as ligações cruzadas. Elas aparecem principalmente nos termofixos, que eu vou falar para vocês nos slides posteriores. E o que significa isso, essas ligações cruzadas? Que quanto mais ligações entre as cadeias estiver na propriedade química do polímero, mais estável e duro o material vai ser, mesmo com calor.
certo? Bom, agora eu vou falar sobre as classificações técnicas dos polímeros, porque agora que a gente já entendeu como os polímeros se comportam, vamos ver como eles são classificados tecnicamente, ou seja, de acordo com seu comportamento térmico. Bom, a primeira categoria são os termoplásticos e eles amolecem quando aquecidos, certo? Então, quando eles começam a amolecer, eles conseguem ser moldados várias vezes. Então, isso é ótimo para reciclagem, para reaproveitamento e por conta disso também eles costumam ser bem mais fáceis de serem trabalhados na indústria. E agora, partindo para os exemplos, a gente tem o PET, que ele é bem famoso, é aquele termoplástico usado em garrafas de refrigerante, em embalagens. Tem o PVC, que é utilizado em canos, janelas e fios elétricos. Tem o PE, ou também conhecido como polietileno, que é utilizado em sacolas, embalagens flexíveis e em brinquedos. Agora, partindo para os termofixos, que são literalmente o oposto dos termoplásticos. Eles passam por um processo químico durante a moldagem. Então, eles acabam formando uma estrutura mais rígida. E aí, uma vez moldados, eles não podem mais ser fundidos novamente. Então, isso acaba dando a eles uma maior resistência térmica e também química. E nos exemplos dos termofixos, a gente tem o baquelite, que ele foi muito utilizado em eletrodomésticos antigos, como a gente tem os cabos de panela e os aparelhos elétricos. E também a gente tem as resinas epóxi, que são usadas como adesivos e em revestimentos industriais. E por fim, temos os elastômeros, que são os polímeros altamente elásticos. Então, a gente consegue esticar e deformar e eles voltam ao formato original tranquilamente. Então, essa elasticidade é ideal para situações que exigem uma absorção de impacto ou uma exigência de uma maior flexibilidade. E, para exemplos, a gente tem a borracha sintética, certo? Que está principalmente nos pneus, tem também nas correias industriais e em muitos calçados. E a gente tem o silicone, que ele aparece desde utensílios de cozinha até implantes médicos, principalmente por causa da sua resistência térmica, né, e da sua elasticidade, como eu já comentei. Agora, para concluir um pouco do nosso estudo sobre essas propriedades técnicas, a gente viu que os polímeros eles têm propriedades muito diversas. Tem as propriedades das mecânicas, as térmicas, as ópticas e as elétricas, e que tudo isso depende principalmente da estrutura do material. Então, essas propriedades influenciam diretamente na escolha do polímero para uma aplicação específica. Então, eu não posso utilizar qualquer polímero para qualquer aplicação, porque isso vai acabar afetando diretamente na minha ação, na indústria. Enfim, isso pode acabar dificultando. E, além disso, a gente tem a classificação técnica, que é o que eu comentei sobre os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros. Então, isso ajuda muito na hora de decidir o tipo de processamento e o uso final de cada material para que seja utilizado realmente da forma mais eficiente. Então, vocês conseguiram visualizar que esses conhecimentos eles são fundamentais, não só na indústria de plástico, mas também em engenharia de materiais, tem também na engenharia eletrônica, na medicina, em praticamente em qualquer área de tecnologia. Olá, gente, eu sou a Tereza. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações práticas dos polímeros, certo? E também sobre o ponto cada vez mais importante que está falado hoje em dia, está muito em alta, que é a sustentabilidade desse material em si. Bem, começando, a gente vai falar um pouco sobre as aplicações industriais, né? Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre as aplicações práticas, né? Bem, os polímeros estão tão presentes no nosso dia a dia que a gente nem percebe às vezes, certo? Eles são utilizados em diversos setores da indústria, né? E cada tipo de polímero, ele é escolhido dependendo ali da sua característica, certo? Propriedades específicas, etc. No meio da apresentação vai ocorrer algum barulho de galinha, galo, essas coisas assim. Eu espero não atrapalhar o raciocínio por conta desse barulho, certo? Começando aqui, né?
e a mais comum vai ser a indústria de embalagens, né? Com certeza todo mundo já viu aqui uma embalagem de plástico, né? Já que é o material mais comum a se ver em embalagens, certo? Por exemplo, né? O PET e o polietileno, ele tem uma baixa densidade. E por isso que são amplamente usados para fabricar as garrafas, sacolas, recipientes, coisas que a gente já conhece, né? E ele é escolhido principalmente pela leveza, flexibilidade e o custo baixo. Já agora, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Bem, já em aplicações mais técnicas, como na engenharia, né? Encontramos polímeros como o policarbonato, né? Que ali é resistente a impactos usado como escudo, né? Capacetes, componentes automotivos, etc., né? Que vai precisar mais um pouco dessa resistência específica já desse policarbonato. Bom, o Teflon, ele, por outro lado, é um polímero com excelente resistência química ali e térmica, certo? Que é bastante utilizado ali nas panelas antiaderentes e em vedações industriais, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? Que é a panela, que todo mundo usa, que é a mais comum aqui, todo mundo vê e usa, que é feito pelo o Teflon, né? Que muita gente não conhece. Agora, né, já trazendo aqui para a medicina, né? Os avanços do polímeros foram tão enormes que já chegaram a um patamar já muito grande, que foi o aspecto ali de ter entrado na medicina, certo? Hoje a gente tem próteses, catéteres, né? Suturas absorvíveis e outros dispositivos médicos feitos com material como o... né? Que é esse nome um pouco difícil, né? Que é o poliuretano, né? E o policactídeo, né? Que é um dos materiais ali mais usado para esse tipo de âmbito, né? Que é a medicina. É um tipo, né, de polímero. Esses polímeros são absorvidos pelo corpo com o tempo ali, que vai evitar ali, em determinado tempo ali, novas cirurgias, né? A gente não vai precisar renovar a cirurgia, já que vai ser um tipo de polímero que vai ser absorvido pelo corpo. E, né, por último, mas não menos importante, a gente também não pode esquecer da indústria têxtil, né? Tem roupas feitas com poliéster, né, que é muito comum, nylon e elastano, que são leves, duráveis, né? O poliéster nem tanto durável, certo? E de secagem rápida, né? Esses materiais, eles meio que revolucionaram o setor de moda, né? E vestuário esportivo. Então aí, como a gente pode ver, o poliéster ele está presente, né? E são extremamente versáteis e atendem dessas funções simples e até aplicações de alta tecnologia, como vocês podem ver na medicina, na moda, que revolucionou, né, o âmbito desses setores na indústria, certo? Agora falando sobre o segundo ponto que eu citei, que a gente iria falar, que seria a sustentabilidade e inovação, né? Mas junto com essa presença que a gente viu no dia a dia, né? Uma presença muito grande, né? Muito colossal. Vem também um desafio ambiental. Grande parte dos polímeros, principalmente os sintéticos, né? Demoram centenas de anos ali para se decompor, né? Há muitos anos, dependendo ali do polímero, pode ir até 50 anos, 100, enfim, ali depende também das características do ambiente, né? Que podem ajudar a decompor mais rápido o polímero ou não, né? Por isso que, tipo assim, depende muito do ambiente, também depende tipo do polímero ali para se decompor no ambiente. O descarte inadequado, principalmente dos plásticos, né, que é muito comum nas embalagens,
já é um dos maiores problemas ambientais na atualidade, como a gente pode ver, né? Como está tão recorrente essa coisa de ser reciclável, de não jogar lixo nos ambientes, mas sim jogar no lixo e afins. Diante desse cenário, né, a indústria ela tem buscado alternativas mais sustentáveis, como, por exemplo, os biopolímeros, né, que são produzidos ali a partir de fontes renováveis, como o PLA, que é o ácido poliático, né, feito do amido ali de milho, ou o PHB, que é produzido ali por bactérias. Polímeros biodegradáveis, né, que se decompõem ali mais rapidamente em ambientes controlados, né, e podem ser ali usados em embalagens, né, utensílios descartáveis e até na agricultura. Além disso, né, os processos de reciclagem estão cada vez mais sendo ali aprimorados, né. Temos a reciclagem mecânica, que ela vai aproveitar os plásticos para fabricar novos produtos, e a reciclagem química, que quebra ali o polímero em moléculas menores, permitindo a sua retransformação em matéria-prima. Outra coisa também que vale a pena destacar, que eu acho que foi nesse mês, foi descoberta uma bactéria que come se eu não me engano, o polímero, né, o plástico ali. E talvez essa bactéria pode ser usada também nessa sustentabilidade e inovação ali para acabar, né, com os plásticos, enfim, na natureza. Essas soluções, elas ainda, querendo ou não, enfrentam desafios técnicos e econômicos, né, mas são fundamental, né, para um futuro mais sustentável, né, que a gente pode ver hoje em dia. Para encerrar, né, vimos que os polímeros, eles são um material essenciais em diversas áreas, né, como vocês podem ver, e está presente no nosso dia a dia em até aplicações industriais e médicas, né, altamente especializadas ali no mercado. Mas com essa presença tão marcante no nosso dia a dia, é importante também a gente pensar no impacto ambiental e nas alternativas que estão surgindo para lidar com isso, né? E agora, para finalizar, né, para fechar a nossa apresentação, eu gostaria de deixar uma pergunta para reflexão e debate. Na verdade, são duas perguntas, uma para você ficar reflexivo, né? E a outra para responder, como o professor já disse, né? A primeira pergunta vai ser a pergunta que a gente vamos pensar sobre, né? Que é a pergunta: como podemos equilibrar o uso crescente, né, dos polímeros com as práticas mais sustentáveis e conscientes, né? Esse já é um raciocínio mais inovador, né? Mais uma cabeça de engenharia que a gente está muito presente com esse tema de inovação e, tipo assim, responder essa pergunta pode em si mudar o mundo, né? É uma pergunta que está presente nos dias atuais. E agora, né, a pergunta que o professor mandou, né, que já está no final ali do slide, como vocês podem ver: qual é a principal diferença entre um termoplástico e um termofix? Fica essa pergunta aí para vocês responderem no Forms, e eu agradeço muito a apresentação, eu agradeço muito pela atenção. Obrigado a todos, obrigado a assistirem essa aula. Olá pessoal, antes de encerrar definitivamente nossa aula, eu queria apresentar um pouco do nosso Instagram para vocês. Se chama Enge Materiais Prod, foi feito por mim, Alice Benevides, o Miguel Neto e a Maria Tereza, e a gente fala um pouco mais dinâmico e um pouco mais objetivo sobre os polímeros que a gente apresentou na aula de hoje. Então, nós fizemos 5 postagens com conteúdos bem interessantes, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou apresentar um pouco mais por cima. Na primeira postagem, a gente fez uma pergunta: você nota quantos polímeros te cercam? Então, talvez a palavra polímero pareça um pouco distante, mas eles estão em absolutamente tudo
no tecido da sua roupa, no cabo do carregador, na escova de dentes, na tampa da caneta, na sola do seu tênis, e essa lista vai muito mais longe do que a gente imagina. Então, esses polímeros, eles literalmente fazem parte do nosso cotidiano. Então, por meio dessas postagens, a gente quis mostrar realmente essa curiosidade, que muitas das vezes nós não sabemos, que é justamente esse contato do polímero no nosso dia a dia. Então, o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas formadas por várias unidades menores, chamadas de monômeros, e esses monômeros juntos, eles formam um polímero, como a gente conhece, e a forma que esse polímero ele se organiza determina a propriedade do material. No caso, ele pode ser flexível, duro, resistente ao calor, leve. Então, por isso que eles servem para tantas finalidades diferentes. Aí tem uma apresentação de quem somos. E a gente já passa para a próxima postagem, que é: você sabia? Sem polímeros não teríamos roupas, celulares e nem vidas como conhecemos. Então, além disso tudo, nós não teríamos embalagens plásticas, pneus de carro, teclados de computador, enfim. Sem exagero nenhum, a vida que conhecemos hoje simplesmente não existiria do jeito que é hoje sem os polímeros. Então, nós fazemos algumas exemplificações. Por exemplo, o polímero está do DNA, o DNA que carrega a nossa informação genética, tudo isso é polímero. Tem também um polímero numa teia de aranha, que é muito mais forte que um aço, e a teia de aranha é um polímero natural. Temos também que o plástico não é vilão, certo? Então, o problema não é realmente o plástico, não é o polímero, mas sim o descarte inadequado. Por isso que é tão importante a gente aprender sobre reciclagem e o uso consciente desses materiais. Falamos também de uma outra curiosidade, um polímero que desaparece, então aquele polímero que está numa cápsula de sabão. Então, são postagens muito legais e falam fatos sobre polímeros bem interessantes, que não estão comumente na internet ou nos livros que a gente lê. A gente também fez uma postagem de como nascem os polímeros. Já falamos um pouquinho nessa aula, né, de forma mais detalhada, mas tudo começa com os monômeros, que são as peças individuais que formam a polimerização, como a gente já citou, e nós temos alguns tipos de polimerização. A gente tem por adição e por condensação, e nós fizemos uma postagem também sobre os catalisadores, que eles são responsáveis por acelerar essas reações e eles não são consumidos. Fizemos uma postagem também sobre a diferença entre polímeros naturais e polímeros sintéticos. Então, os polímeros naturais são aqueles produzidos pela própria natureza. Alguns exemplos são as celuloses, que está na planta, o amido, na borracha natural, extraído da seringueira, a proteína da lã, no algodão, e até o DNA, que também é um polímero, como a gente já citou. Os polímeros sintéticos, eles já são criados em laboratórios ou na indústria, a partir principalmente do petróleo. Então, é o caso do plástico, do nylon, do poliéster, do PVC. Então, esses são os que mais vemos no nosso dia a dia, né? Porque podem ser produzidos em larga escala, de forma barata e com características personalizadas para cada uso, certo? E temos mais uma curiosidade, que a seda, o algodão e o DNA não são polímeros naturais. Então, você usa polímero natural todo dia e nem percebe. E agora, sobre uma última postagem sobre os polímeros biodegradáveis. É um tema que está cada vez mais crescente no nosso dia a dia, né? Sobre o futuro desses materiais. Então, a gente tem o que são esses polímeros que se decompõem naturalmente no ambiente pela ação de micro-organismos, como bactérias e fungos. A gente tem alguns exemplos como o PLA, feito de amido de milho, e o PHB, que é usado em embalagens, copos, sacolas, objetos que a gente utiliza diariamente, certo? E temos algumas vantagens, que no caso é a redução do impacto ambiental e o uso de fontes fontes renováveis. Então, polímeros biodegradáveis, eles são projetados realmente para se decompor com mais facilidade e geralmente por ações de micro-organismos, né, pelas bactérias. E hoje nós utilizamos em vários objetos, em vários materiais que usamos no dia a dia. Então, embalagens, sacolas e utensílios descartáveis, só que de uma forma mais sustentável. E é isso, finalizando sobre o nosso Instagram. Eu espero
muito que vocês tenham gostado da aula e eu espero que vocês deem uma olhada no nosso Instagram quando terem terminado de assistir a aula até aqui. E é isso, muito obrigada!